Pois é, Getúlio Vargas, ditador, simplesmente mandava interventores para os estados, tirava prefeitos, botava prefeitos, né? Por conta própria. Hoje, o ministro Moraes fez isso com a prefeitura, lá com o prefeito de um município de Mato Grosso, Tapurá, Carlos Alberto Capelletti. O crime é incentivar manifestações em Brasília, que o ministro chama de antidemocráticas, chegou a dizer que manifestações em especial contra a autoridade. A notícia escreve dessa corte, mas na verdade é desta corte, né? Eu duvido que o ministro tenha cometido esse erro de português. Então, o sujeito vai contra a corte, a própria corte responde, prendendo a pessoa. Claro que estudante do primeiro semestre de Direito não vai estudar isso, né? Vai tomar conhecimento no noticiário. Agora, a OAB não fala sobre isso, o Senado Federal tampouco, que seria o único órgão legal a se manifestar contra isso, está calado, está tratando de outros assuntos, né? Mas eu acho estranho. Eu acho estranho porque no artigo 5º, que é uma cláusula pétrea da Constituição, trata dos direitos e garantias fundamentais. No artigo 5º, no inciso 4º, está lá, né? É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato. E na linha, perdão, no inciso 14, todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, né? Então, acho estranho. Hoje fazendo uma visita lá ao quartel-general do Exército, eu vi a manifestação lá na frente, tocando hinos, etc., bandeira desfraldada. Tá uma cidade de lona lá dentro do setor militar urbano. Falar nisso, né? O presidente do Peru, Pedro Castillo, era um professor primário, líder sindicalista, e é de esquerda. Ele chegou a ligar para cumprimentar Lula pela vitória. Lula o convidou para a posse, e ele chegou a anunciar isso no Peru, que Lula o convidou para a posse. A lista que eu vi do Itamaraty hoje já não está o presidente do Peru. Estão aqui da região, da América Latina, está Costa Rica, o presidente da Costa Rica, o da Colômbia, o do Chile, da Bolívia e da Argentina. Mas, voltando a esse caso, né? Ele, hoje de manhã, ele sabia que haveria reunião do parlamento para votar o impeachment dele. De manhã, ele declarou dissolvido o Congresso com a entrada de um regime de exceção, que o presidente do Supremo de lá disse, olha, isso não está na Constituição, isso é golpe. Mas à tarde o parlamento votou. Deu 101 votos pela condenação do presidente, o afastamento dele, só 6 votos a favor e 10 abstenções. E pelo que a gente vê do noticiário de lá, ele ainda foi preso. Pedro Castillo, presidente do Peru, que viria para a posse e não vai vir. Bom, o Senado Federal está ocupado lá na votação da PEC, né? Nessa hora que a gente está gravando, aqui são 15:07, prometo a vocês que antes de a gente ir ao ar, se sair o resultado, vai o resultado aí na legenda. Mas eu queria falar dos números, né? Porque ontem eu falei de 145 bilhões, aliás, tinha falado em 175 bilhões, é que pegaram um pedaço, fingiram que estava baixando e apareceram outras verbas por fora, né? Então 145, mas apareceu mais 23 bi, e agora PIS/PASEP parado há 21 anos, que dá 24 bi e 300. Aí nós já temos lá 100 e
93,5 bilhões. O rombo fiscal está ficando gigantesco. Isso não é uma abstração. Isso é dinheiro fora do equilíbrio fiscal. O equilíbrio fiscal é quando a arrecadação é igual à despesa, e a despesa está muito maior. O que vai acontecer, então? Ou vão aumentar a arrecadação, aumentando os impostos, ou vão emitir papel, quirografários, títulos da dívida pública. A dívida pública vai passar do PIB. Né? E isso faz pressão, se não emitir moeda, faz pressão sobre a inflação, sobre os juros. Por exemplo, as compras do agro, o agro, que é a locomotiva do país, estão paradas. A agroindústria, que está planejando o ano que vem, está considerando que 1/3 ainda está parado nos seus distribuidores. Ainda tem estoque das últimas safras. O pessoal está com o pé atrás. O que vai acontecer com os juros, com o crédito, com o agro, que o agro não é bem visto por um governo que apoia o MST. Né? Não pode acender vela para dois senhores, vai ter que fazer concessões. Ou perde apoio do MST, assim como tem o apoio da CUT, vai ter que fazer concessões ou cumprir promessas. Né? É um caso sério. O que o Senado está votando vai fazer muita diferença no ano que vem já. Por falar nisso, Rodrigo Pacheco está querendo continuar na presidência do Senado com tudo isso que fez, é incrível, né? O PL, que tem a maior bancada, são 11 senadores, que vai ter 11 senadores, está lançando Rogério Marinho, que foi um excelente ministro, que trabalhou muito pelo Nordeste, né? Ele é potiguar e já tem os votos da bancada, claro, mas vai depender das outras bancadas também. PMDB, o MDB e o PT tem 9, por exemplo. União Brasil, eu acho que tem 9 ou 10, né? Senadores, são as maiores bancadas que estão lá, né? Os tucanos estão cada vez mais perdendo eleitores e perdendo votos. E, bom, por fim, esse governo de transição, eu pensei que era coisa de gente que estava inventando o número, mas agora eu vejo o número contado seriamente de pessoas que estão nessa transição, 835 pessoas, por isso que faltou cadeira lá no Centro Cultural Banco do Brasil. 20 delas recebem salários de 2.700 a 17.300. Quem recebe o mais alto é o Geraldo Alckmin. 11 recebem 10.300. Mas não é a questão de receber ou não receber. É a questão de muita gente. Não dá certo. Isso é uma multidão. Não é possível que uma multidão dessas chegue a alguma conclusão. Né? Certamente Lula está com tudo na cabeça já e está mantendo isso tudo porque gera notícia todos os dias. Está cheio de gente lá fazendo a cobertura da transição, etc. Assim como os ministros. Né? O próprio Lula diz que está na cabeça dele. Os programas de governo que não foram revelados durante a campanha, o que pretende realmente fazer, né? Suponho que saiba o que fazer. Né? Mas é muita gente nessa transição. 835 pessoas. De Brasília, Alexandre Garcia. Uai, seu app de vídeos curtos.